Quiz para concurso de professor, ECA da FGV. Vamos fazer um quiz agora do ECA para você testar os seus conhecimentos. Vamos à primeira questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Avalie-se, para esse fim, devem ser a eles assegurados os seguintes direitos, entre outros, à exceção de um que está errado. Então, vamos procurar aqui a exceção aqui. Qual a exceção, professor? Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de participação em entidades estudantis, desde que não participe da organização das referidas entidades, acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. E aí, professor, olha, é a exceção, hein? Cuidado, a exceção. Deixa eu marcar aqui para você falar que eu não avisei. Qual a exceção? Tempo, professor, tempo. E a exceção é a letra D de doido, direito de participação em entidades estudantis, desde que não participe da organização das referidas entidades. Está errado. Próxima questão, professor, próxima. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar de a direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Fácil isso, hein? Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar: letra A, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado de Menores, Vara da Infância e Juventude. Lembrando que tem umas meninas, umas professoras aí que estão acertando tudo. Vou bloquear todo mundo! Poxa, todo mundo acertando tudo, tá muito fácil, FGV. Olha a questão que a FGV coloca. Tá de brincadeira, FGV. Tá tirando os professores, FGV. Tá tirando o pessoal que me segue. Isso aqui, poxa, FGV. Vamos complicar esse meio de campo, FGV. Fácil demais. Atenção você, meninas. Essas meninas professoras que estão acertando tudo estão proibidas de responder essa questão. Vamos lá. Próxima questão. Não, tempo. E a alternativa que todo seguidor meu acertou é a letra A, Conselho Tutelar. Próxima questão para ver se essas professoras estão bem mesmo. Vamos, FGV, vamos complicar a vida dessas meninas. Vamos. Próxima questão. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. A criança e o adolescente têm direito à educação, centrando-se no pleno desenvolvimento para o trabalho. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar apenas os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Está correto o que se afirma em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. E aí, professora, sabe ou não sabe? Tempo, José.
Alternativa correta, letra B de bem feito, você errou. Brincadeira, brincadeira! Próxima questão. Em reunião pedagógica, os profissionais de educação infantil discutem os direitos das crianças previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069 de 90, e listam um conjunto de procedimentos que promovem na escola oportunidades para o exercício da cidadania desde a infância. As opções a seguir exemplificam corretamente os procedimentos listados para uma vivência democrática, à exceção de uma. Assinale. Cuidado, hein? Exceção. Vamos lá. Saber expressar a própria opinião sem ofender e agredir. Saber escutar os outros concordando ou divergindo. Resolver os conflitos recorrendo à autoridade do professor. Sensibilizar-se diante de injustas ou da injustiça ou da discriminação. Colocar-se no lugar do outro e ser solidário. E aí, professor, qual a exceção? Próximo. Oh, não tô legal. Tempo. A exceção é a letra C de coitado de você que não estudou. Resolver os conflitos recorrendo à autoridade do professor é a exceção. Próxima questão. Guilherme é aluno do ensino fundamental e ao final do primeiro semestre contabiliza uma quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido por lei. A escola já comunicou o fato aos responsáveis, mas as ausências injustificadas não diminuíram. Neste caso, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola deve reprovar o aluno e pedir que seja retirado do estabelecimento escolar pelo Ministério Público, estabelecer um plano de... Tô imaginando... Calma, não me xinga. Estabelecer um plano de recuperação para que sejam respostas às atividades não realizadas, suspender a matrícula do aluno na Secretaria de Educação e notificar a família da situação de abandono escolar, comunicar a situação ao Conselho Tutelar uma vez que esgotados os recursos escolares, solicitar que a família transfira a criança para outra escola dotada de um programa de aceleração de estudos. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta de quê? Dedique-se aos estudos que você vai passar. Comunicar a situação ao Conselho Tutelar uma vez esgotados os recursos escolares. Eu gostei dessa cozinha azul com verde, olha que bonitinho. Próxima questão. A respeito dos direitos que o Estado deve assegurar à criança e ao adolescente, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência durante a educação básica. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. E aí, professor, sabe ou não sabe? Não, peraí, assinale a opção que mostra a relação correta segundo a ordem apresentada. Falso, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou falso, falso e verdadeiro. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra V de doido varrido. Letra D de doido varrido. Eu não tô legal. Próxima questão.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, devem ser encaminhados ao Conselho Tutelar em situações de desentendimento entre alunos, desrespeito ao professor, não cumprimento do regimento disciplinar da escola, elevados níveis de repetência, faltas provas finais e de recuperação. E aí, professor, fácil ou não é? Fácil. Essa FGV tá facinha demais, tá facinho demais, tá sem graça, tá sem graça. Tempo! Alternativa correta, letra D de deixe seu like aí, professora. Fácil, né? Foi fácil. Fala a verdade aí. Deixa seus comentários aí no... Fala que não tá fácil. Todo mundo tem medo da FGV. Tem medo se não estuda. Se você não estuda, você tem medo de qualquer coisa, cara. Tá vendo que a coisa não é tão feia assim? Tá vendo que não é, professora? Não é, professora. Confie mais em você. Para com... Ai, eu vou fazer prova da FGV. Ai, meu Jesus. Ai, meu... Se você tem medo, já tá com medo de ver a coisa, às vezes você até vai gostar da coisa. Então não tenha medo da coisa antes de ver a coisa. Entendeu? Eu também não entendi, mas vamos para a próxima questão. Sobre a valorização do contexto sociocultural dos alunos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisa as afirmativas a seguir. Estabelece o respeito dos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, desde que seja garantida sua expressão fora do contexto escolar. Estabelece o respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Estabelece que as escolas não podem interferir nos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social dos alunos. Está correto o que se afirma em apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra B de bora estudar. Estabelece o respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criança e o acesso às fontes de cultura. Próxima questão. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No que se refere à rotina escolar, o Conselho Tutelar deverá ser acionado nas situações listadas a seguir. Há uma exceção, vermelho. Há uma exceção. Assinale-a. Elevados níveis de repetência do aluno. Faltas injustificadas do aluno, esgotados os recursos escolares. Evasão escolar. Notas baixas do aluno em uma avaliação escolar. Maus tratos sofridos pelo aluno. E aí, professor? Engasguei, você viu, né? E aí, professor? Sabe ou não sabe, FGV? Vamos complicar essa vida desse pessoal, FGV. Tempo! A exceção é a letra D de doido. Não tem outra. Letra D de doido. Notas baixas do aluno em avaliação escolar. O Conselho Tutelar quer saber disso? Próxima questão. Um conselheiro tutelar, após receber denúncia anônima de que uma criança estaria sendo vítima de maus tratos, dirige-se até a escola municipal em que o aluno estuda no terceiro ano do ensino fundamental, a fim de obter informações da direção escolar e dos professores acerca de tal violação dos direitos. Ocorre que a direção escolar se recusou a prestar os esclarecimentos solicitados pelo conselheiro tutelar, com o argumento de que não poderia violar o direito à privacidade do aluno e de seus familiares. A respeito da conduta da direção escolar, assinala a afirmativa correta.
Não está correta porque ter acesso às informações do aluno é atribuição do Conselho Tutelar. Está correta, pois somente com a autorização judicial o conselheiro tutelar poderá ter acesso às informações do aluno. Está correta, pois somente por meio de requisição do Ministério Público o conselheiro tutelar poderá ter acesso às informações do aluno. Está correta, pois a atribuição do Conselho Tutelar se limita a ter acesso ao boletim e ao histórico escolar do aluno. Não está correta porque a direção escolar poderia prestar as informações solicitadas pelo Conselho Tutelar desde que cientificasse a família, ainda que por simples telefonema. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra A de acertava se tivesse estudado. Próxima questão. Márcio, com 17 anos de idade, vindo do interior do estado para trabalhar na cidade de Cuiabá, decide retornar aos estudos no período noturno, a fim de conciliar o horário escolar com o do seu trabalho. Ocorre que, ao tentar ingressar no primeiro ano do ensino médio, somente encontra vaga na rede pública regular no período da manhã, em uma escola próxima de sua residência. Existe alguma violação do direito fundamental à educação de Márcio? Não, pois o município lhe concedeu vaga gratuita na rede pública de ensino regular em uma escola próxima de sua residência. Sim, pois o município tem o dever de lhe oferecer o ensino noturno regular. Não, pois somente os jovens a partir dos 18 anos de idade possuem direito ao ensino noturno regular. Não, pois Márcio deverá parar de trabalhar para estudar no período de amanhã. Sim, pois o município não ofereceu a Márcio, uma vez que ele está atrasado nos estudos, a possibilidade de realizar o exame supletivo. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra B. Existe alguma violação do direito fundamental à educação de Márcio? Sim, pois o município tem o dever de lhe oferecer o ensino noturno regular. Próxima questão. Maria, empregada doméstica, precisa retornar ao trabalho após gozar de licença maternidade, mas não tem com quem deixar o filho João, de 7 meses de idade. A partir do caso apresentado, segundo o ECA, assinale a afirmativa correta. João tem direito à creche e à pré-escola. João tem direito ao atendimento em creche e pré-escola somente a partir de 1 ano de idade. João tem direito ao atendimento em entidade de acolhimento institucional. João tem direito de permanecer com a mãe no local de trabalho. João tem direito ao atendimento em acolhimento familiar. E aí, professor, sabe ou não sabe? Estudou ou não estudou? Tempo! Alternativa correta, letra A de A. Agora eu vi que você não estudou. João tem direito à creche e à pré-escola. Próxima questão. João, aluno do 5º ano de uma escola pública do ensino fundamental de Cuiabá, vem se ausentando injustificadamente das aulas. A direção da escola entrou em contato com os pais de João, mas não obteve êxito na melhoria de sua frequência escolar. A escola, diante do impasse, deve comunicar o caso ao Ministério Público, à autoridade judiciária, ao Conselho Tutelar, à autoridade policial, à Secretaria Municipal de Educação. FGV, vamos complicar isso, FGV. Tempo!
Alternativa correta, letra C de questão fácil demais. Próxima questão. Por isso que o pessoal não se inscreve nesse canal. É muita doideira. Próxima questão. Um aluno dos anos iniciais do ensino fundamental está ausente de sua classe há mais de 30 dias. Sua professora tentou contato com a família, mas não obteve sucesso. Diante disso, a direção escolar deve comunicar aos pais ou responsáveis, registrar as faltas do aluno e aguardar o seu retorno, comunicar aos pais e, caso estes justifiquem as faltas, informar o conselho tutelar, notificar os pais em caso de insucesso, informar o conselho tutelar, informar a organização comunitária local e a diretoria de ensino, excluir o nome do aluno do sistema de cadastro de alunos e informar os pais ou responsáveis. E aí, professor, fácil ou não é? FGV, tá fácil, vamos complicar, tempo! Alternativa correta, outra letra C de questão fácil. Próxima questão. Sobre a matrícula de uma criança de 6 anos de idade em uma escola da rede estadual, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino? Deve optar se desejam ou não matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede pública de ensino. Tem a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede privada de ensino. Devem garantir a educação escolar para seus filhos ou pupilos, independentemente da matrícula na rede regular de ensino. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra A de acertei. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Sobre as disposições desta lei no que se refere à educação, assinale a afirmativa correta. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, não participando da definição das propostas educacionais? A criança e o adolescente têm direito à educação, lhes sendo assegurada a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? É dever do Estado assegurar à criança e adolescente ensino fundamental facultativo e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular não importa a responsabilidade da autoridade competente? No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, ainda que não se garanta a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E aí, professor, sabe ou não sabe? Estudou ou não estudou? Tempo! Alternativa correta, letra B de beleza. Essa eu acertei. Próxima questão. As alternativas a seguir apresentam determinações presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, à exceção de uma exceção, hein? Cuidado! O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório? Os municípios, com apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Os pais ou responsável podem escolher
matricular ou não seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino? No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos, de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar quando esgotados os recursos escolares e os elevados níveis de repetência. E aí, professor? Estudou ou não estudou? Tempo! Alternativa incorreta é a letra C de coitado de você que não estudou, né? Próxima questão. O trabalho educativo destinado aos adolescentes previstos e normatizado pelo ECA define-se por ser atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo, capacitação profissional voltada para as requisições do mercado de trabalho organizado pelas empresas privadas ou estatais, a atividade educativa e cultural não voltada para profissionalização com horários especiais para estágios profissionalizantes, capacitação profissional de caráter educativo sem remuneração e acompanhamento pedagógico específico, atividade de cunho social e educativo desenvolvido no âmbito da educação escolarizada por profissionais especializados. Eita, professor! Sabe ou não sabe? Estudou ou ficou assistindo novela? Tempo! Alternativa correta, letra A de A. Ainda dá tempo de estudar. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular das condições listadas a seguir, à exceção de uma, assinale-a. Vamos lá, professor. Ensino obrigatório, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, ensino noturno regular adequado às condições do educando, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 3 anos de idade, programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! E a exceção é a letra D, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 3 anos de idade. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, afirma o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer como direitos fundamentais, visando ao seu pleno desenvolvimento, ao preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Sobre o ECA, assinale a afirmativa correta. Estabelece que, em caso de elevados níveis de repetência, a equipe gestora da escola deverá se dirigir ao Conselho Tutelar e comunicar o fato. Faculta aos pais ou responsáveis a opção de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Trata da questão do acesso à escola pública, nada dizendo a respeito sobre a distância a ser percorrida pela criança. Assegura como dever do Estado a criança e ao adolescente, em caráter obrigatório e gratuito, a educação infantil e o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Ai, meu Deus, tempo não, tem aqui, ó, letra E. Assegurar... Perdão. Assegurar a autonomia técnico-administrativa dos estabelecimentos, limitando a participação
dos pais no espaço escolar? Agora sim! Estudou ou não estudou? Tempo, professor! Alternativa correta, letra A de acertei uma finalmente. Próxima questão. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o direito à criança e do adolescente à educação, analise as afirmativas a seguir. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Assinale. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. Se somente a afirmativa 2 estiver correta. Se somente a afirmativa 1 e 2 estiverem corretas. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E se todas as afirmativas estiverem corretas. E aí, professor? Tempo! Alternativa correta, letra E de eita Jesus, muito obrigado, acertei uma. Todas as afirmativas estão corretas. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, constitui um importante instrumento para o professor de Educação Física. Quem falou isso foi Miller e Martinelli, 2005. Com base na relação do ECA com as áreas da educação e da educação física, assinale as afirmativas a seguir. O professor de educação física deve saber que o município ou o estado onde trabalha define como facultativo que a criança e adolescente sejam prioridades absolutas em suas políticas. As crianças e adolescentes têm direito à saúde, ao esporte, ao lazer, à educação, à cultura, áreas nas quais o professor de educação física atua e, portanto, pode concretizar esses direitos. O cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes está juridicamente determinado, única e exclusivamente para o poder público e o professor de educação física, que, como professor da rede pública de ensino, faz parte desse poder. Assinale. A. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. B. Se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. C. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. D. Se somente as afirmativas 2 estiver correta. E E. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. Tempo, professor, tempo! Alternativa correta, letra D de duvido que você tenha acertado essa. Somente a afirmativa 2 está correta. As crianças e adolescentes têm direito à saúde, ao esporte, ao lazer, à educação, à cultura, áreas nas quais o professor de educação física atua e, portanto, pode concretizar esses direitos. Próxima questão. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em caso de situação de maus-tratos da criança e do adolescente em estabelecimentos de ensino fundamental, seus dirigentes devem comunicar o ocorrido à Secretaria de Desenvolvimento Humano, ao Conselho Tutelar, às associações de pais e mestres, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao Ministério Público. Tempo, professor, tempo! Lembrando aí, ó, o cachorrinho aí, ó. Só de olho em você que não se inscreveu nesse canal. Tempo! Alternativa correta, letra B de beleza. Acertei mais uma. Próxima questão. Avalie com base no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, Lei nº 8.069 de 90, se as afirmativas a seguir são falsas ou verdadeiras. A Lei nº 8.069 dispõe sobre a proteção integral à criança e parcial ao adolescente.
Considera-se criança para os efeitos da Lei nº 8.069 de 90, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. As afirmativas são respectivamente: verdadeira, 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 falsa, verdadeira e verdadeira, verdadeira, falso e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, não, falso, verdadeiro e falso, ou falso, falso e falso. E aí, professor? Estudou ou não? Tempo! Alternativa correta, letra B, de bebê. Considera-se criança para os efeitos da Lei nº 8.069, pelo amor de Deus, se você errar isso, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Proibido você de errar uma questão dessa, professor. FGV, vamos complicar, FGV. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi formulado no contexto da redemocratização no Brasil e foi sancionado apenas 2 anos após a Constituição de 1988. Até a atualidade, ele continua sendo a maior referência para os direitos dos menores de 18 anos. A respeito do ECA e de suas relações com a Constituição de 1988, avalie as afirmativas a seguir, assinando V para verdadeiro e F para falsa. O ECA, sancionado em 1990, é um conjunto de normas que regulamentam detalhadamente os direitos da criança e do adolescente, quem deve praticá-los ou garanti-los e como isso deve ser feito. O ECA é subordinado à Constituição, portanto, qualquer de seus artigos que contradiga algum direito assegurado no texto de 1988 não tem validade. O ECA, por ser apenas uma lei complementar à Constituição, esta submetida às leis internacionais e às emendas parlamentares ou decretos presidenciais no Brasil. Isso aqui foi difícil, hein? As afirmativas são na ordem apresentada respectivamente: A, VV falso, VV falso V, falso VV, VV, não, falso falso V, ou verdadeiro verdadeiro verdadeiro. E aí, professor? Ficou difícil essa. Essa aqui eu vou concordar que ficou difícil, mas a vida não é fácil. Quer passar no concurso? Tem que estudar. Tá pensando que é moleza? Tempo para você, professor. Alternativa correta, letra A de Ave Maria, eu errei. O ECA, sancionado em 1990, é um conjunto de normas que regulamentam detalhadamente os direitos da criança e do adolescente, quem deve aplicá-los ou garanti-los e como isso deve ser feito. O ECA é subordinado à Constituição. Todas as leis são subordinadas à Constituição. Portanto, qualquer de seus artigos que contradiga algum direito assegurado no texto de 1988, que é a Constituição, não tem validade. O ECA, por ser apenas uma lei complementar à Constituição, está submetida às leis internacionais. Não, e às emendas parlamentares ou decretos. Não. Tá errado, então é VVF. Verdadeiro, verdadeiro e falso. E aí, professor, já se inscreveu nesse canal? Se inscreveu ou não se inscreveu? Deixa aí nos comentários quantas questões você acertou da FGV. Fala aí, seja sincero, é difícil a FGV, professor? Se você estudou o ECA, é difícil, professor? Ou você está com mimimi, ou você fica perdendo tempo no WhatsApp, ou você fica perdendo tempo no Instagram, ou você fica perdendo tempo vendo televisão. Hein, professora? E você também, professor? Não é só professora não, se liga, rapaz. É isso aí, vamos estudar. Um grande abraço, por hoje é só e sucesso. Tchau.